Você acha que isso é emoção ou é dor? Dor, né? A emoção vem depois. Né? Você xinga, você vai me xingar. Depois vem a emoção, mas você vai sentir dor. Né? A emoção, ela nunca está ali. Tá? Quer ver uma prova disso? Pega o amigo do seu lado aí e dá a mão. Por favor. Não precisa ser agora. Vamos deixar para mais. Vocês estão com pouca intimidade ainda, estão constrangidos. Daqui a pouco, não tem problema. Tá? Bom, gente, para ficar claro o que é emoção, porque também é muito complicado. Quando a gente entra no cérebro, é muito complicado, mas é extremamente importante de vocês entenderem. Acreditem, olha, essa foto foi tirada por um cara que era o marido da mulher minutos antes de ela ser atacada pelos tubarões. Vocês acreditam nisso? Não é uma piada. Inclusive, eu tirei isso de uma reportagem no jornal, que ele fez questão de documentar tudo, porque para ele era mais importante documentar. Olha que loucura! Documentar aquela cena do que propriamente avisar ou tentar impedir ou qualquer coisa que seja. Né? Enfim, mas no final das contas ficou uma foto belíssima, né? Porque é uma mulher ali extremamente relaxada, à vontade com a existência dela, curtindo provavelmente uma praia dessas aí bacana, e os tubarões ali nadando em volta, minutos, segundos antes de comê-la. Mataram ela. Não é mentira. Mataram. Tá? Mas isso não é importante agora. Eu quero que vocês se transportem. Imaginem vocês ali naquela água, sentindo aquela água gostosa, clarinha, você nadando ali, você está curtindo, afinal de contas a empresa pagou aquela viagem para o Caribe que ela prometeu e tal, que não sei o quê. De repente, quando você torce o pescoço assim, abre o olho e vira para o lado um tubarão. Esse sentimento, nesse instante, a sua pupila dilata, libera adrenalina na sua corrente sanguínea, os seus movimentos peristálticos, que é o movimento que os intestinos fazem para fazer a digestão, eles paralisam, porque todo o teu organismo joga o sangue que estava nessa região abdominal, na região da face, para perna, braços e costas, para que você possa entrar em ação e fugir daquela situação. Se você tem o intestino cheio de fezes, você vai evacuar. Se você tem a bexiga cheia de urina, você vai se urinar. Quer dizer, no caso ali, vai urinar na água. O que é emoção? Emoção é esse softwarezinho que, no momento em que você identificou o tubarão, meio segundo foi o tempo que demorou para acontecer isso tudo. Não mais do que isso. É esse software que atua fazendo com que todas essas funções suas do organismo sejam ativadas para que você possa tentar apenas sobreviver. Então, emoção, cérebro, estrutura cognitiva. Em milésimos de segundo, a sua estrutura cognitiva, que é aquela parte cinzenta do cérebro, através do conjunto de informações que tem, ela manda uma mensagem para o seu sistema límbico. O seu sistema límbico vai lá e fala assim: usa aí o Word para fazer esse trabalho. E o Word vai e abre lá o editor de texto, né? E onde a coisa acontece. É assim. Então a emoção é esse softwarezinho que atua no sistema reptiliano, que é o da ação, lembra? Reptiliano. Pau, reptiliano. E você pula um muro, se é um cachorro grande, você pula um muro de 3 metros, você fazia 30 anos que você não fazia exercício, você olha assim, como que eu pulei aquilo? Tá? Por quê? Porque naquele momento, o teu cérebro, através da sua estrutura cognitiva, e por que a estrutura cognitiva atua? Porque se eu sou um camarada que lido com tubarão todo dia, eu vou olhar e falar: opa, tubarão, peraí, tem que me movimentar devagar, deixa eu virar de frente, deixa eu encarar ele e tal, e talvez eu consiga sair disso. Por quê? Porque dentro daquele contexto eu estou preparado. Né? Por que eu estou aqui falando para vocês hoje, e gesticulando, e gritando, e brincando e tal?
Porque eu estou preparado. Se eu pegar qualquer pessoa que estiver ali na rua e falar assim, olha, quero que você venha aqui, entra nessa sala e fala sobre excelência empresarial, é óbvio que não vai sair nada. Mesmo eu, se não tivesse me preparado, é óbvio que eu ia chegar aqui e não ia sair nada. Tá? Eu ia entrar em colapso, o corpo ia dilatar, o estômago ia não sei o que e tal, não sei o que, ia urinar, eu tenho que sair, tem que fazer. É mesmo assim. Tá? Então, gente, emoção é esse softwarezinho. Dá para mudar? Dá. Dá. É fácil? Não. Por quê? Porque precisa preparação ou que você tenha um momento de dissonância muito forte na sua vida. O que é um momento de dissonância? Você já viu a história do cara que era um simples empregado de uma empresa e um belo dia a empresa manda embora, esculacha ele sai com raiva, puto da vida, desculpa a expressão, e ele monta um mega negócio e se transforma, ele pega aquela energia toda e transforma em energia criativa e monta uma mega empresa? Só que isso é muito difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro, ao contrário dos golfinhos, olha que interessante, nós somos o ser mais inteligente da face da Terra, pela nossa capacidade linguística. Mas o ser que tem o cérebro mais utilizado na face da Terra é o golfinho. O golfinho ele chega a usar 20% da sua capacidade cerebral. Nós, se você for um Einstein, você chega a 10%. Platão dizia que todo homem é um preguiçoso mal aproveitado. Tá? Por quê? Porque se ele for bem aproveitado, ele vai ativar esse potencial dele e ele vai conseguir usar então 5%, 6% e vai começar então a melhorar o seu potencial. Por que é importante a gente entender isso? Quem aqui já assistiu uma luta de boxe? Lembra do Mike Tyson? Enquanto era bom, o cara era fenomenal, né? Depois entrou em decadência, né? Por quê? Aqui dentro. Tá? Olha que interessante. Vocês acham que aqueles lutadores que lutavam com o Mike Tyson perdiam ali no primeiro round, 2 minutos, 1 minuto, vocês acham mesmo que eles não estavam preparados? Eram profissionais. Lutaram a vida toda, se prepararam a vida toda. Você acha mesmo que foi porque o Mike Tyson treinou meia hora a mais? Não, alguns deles treinaram mais do que o Mike Tyson. Mas o que o Mike Tyson fez? Na hora certa, um soquinho no queixo. Tudo bem que era um soco de 100 e poucos quilos, mas para ele era um soquinho. Ah, mas o outro também socou. Sim, mas ele fez o que tinha que ser feito da maneira certa, na hora certa. E o outro ia lutar. Quanto que o Mike Tyson ganhava na luta? 200 milhões de dólares. E o outro era 5 milhões. Gente, no mundo dos negócios, um pequeno aumento na sua capacidade é um aumento exponencial do seu desempenho. Quando você pega um colaborador e melhora 1 ponto percentual na capacidade dele, o desempenho dele melhora 20, 30 pontos percentuais. Por quê? Porque no mundo dos negócios, a coisa certa, na hora certa. Então é muito importante vocês entenderem isso, para vocês entenderem o que é inteligência emocional e como é que a gente usa ela. Então, inteligência emocional a gente já sabe, a emoção a gente já sabe que é esse software, que ele atua, ele já está lá. Nós temos o hardware, todo mundo é igual, né? O hardware é igual. O conjunto de software é diferente. Então, por exemplo, eu tenho 2 cães em casa. Eu tenho uma Rottweiler e uma fêmea que é pastor com Rottweiler. Os vizinhos morrem de medo dos cães fugirem. Tá. E para mim são só cães que fazem parte da família, inclusive. Temos uma relação emocional, a Bama Bibi, que tem o córtex aí desenvolvido, né? Então, por que eles não representam perigo para mim? Porque dentro da minha programação, do meu software, aquilo ali significa uma relação de amizade, não significa uma relação de perigo.
existe uma coisa chamada confiança. Vamos falar sobre confiança daqui a pouco. Tá? Bom, já entendemos que a emoção é esse softwarezinho que atua. Então você tem diversos tipos de emoção. Diversas coisas na vida de acordo com o seu processo. Dois irmãos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, eles desenvolvem estruturas cognitivas diferentes. Por quê? Porque um pai chega e fala, não, meu filho, eu não posso dar isso agora. O outro pega o pai no melhor momento da vida dele e fala, toma lá, filhão. E ele já vem e bota um softwarezinho ali de frustração. Toda vez que eu não receber alguma coisa, eu sou frustrado. Aí ele chega para o chefe, sabe o que é? Eu vim aqui porque é o seguinte, eu estava pensando num aumento e tal, isso aqui. E o chefe vira e fala, no momento da empresa não dá para a gente conversar sobre o aumento. Vamos deixar para falar isso no final do ano. E a partir daquele momento, ele ativa aquele softwarezinho da frustração dele e ele se torna pouco produtivo. A partir dali, aquele cara que pediu aumento, está à vontade de você mandar ele embora. Por quê? Porque ele ativou esse software, essa emoçãozinha dele lá, ativou então o sistema límbico dele, né, que deveria ser usado para ação, agora ele ficou inativo, ele neutralizou a capacidade dele de atuar em função da empresa. Então a gente já entendeu o que é emoção, né, e já entendemos o que é inteligência. Então o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de você acessar esse softwarezinho que você tem, ou de perceber quando ele foi acessado, né? Por quê? Imagina que eu estou numa reunião, que é uma reunião importante, porque se não for importante, não vale a pena fazer reunião, tá, gente? Se tem uma coisa que não vale a pena gastar energia, tempo e dinheiro, é em coisas que não são importantes. E depois eu vou dar uma receitinha de bolo para vocês identificarem uma coisa e outra. Então, eu estou numa reunião para definir coisas importantes. E de repente eu começo a perceber que aquela pessoa que está do outro lado da mesa começa a tomar posições e falar coisas, que começa a acessar os softwares, sabe? Quando vai dando aquela coisazinha por dentro, você fala, pô, os softwares estão começando a ser ativados ali. Já abriu o Word, já abriu o PowerPoint, já abriu o YouTube, já abriu não sei o quê. Se você deixar, o que vai acontecer? Daqui a pouco você começa a vomitar tudo. O que você faz? Gente, podemos ter 15 minutinhos de intervalo? Estou precisando ir ao banheiro e tal, isso aqui. Você faz 15 minutos de intervalo, respira, repensa e fala, calma, William, não é por aí. Deixa ele falar o que ele quiser, não é o momento de você atuar e tal. Isso é o que as pessoas chamam de autocontrole. Funciona. Funciona. Só que você tem que saber que autocontrole é igual combustível. Funciona, mas acaba. É igual força de vontade. Toda vez que você começar uma dieta com força de vontade, você pode ter certeza. Mais na frente você vai parar. Quando acabar a vontade, não vai ter força. Tudo que depende de força de vontade, quando acaba a vontade, não funciona mais. Por isso que você não pode educar seu filho falando assim, ah, meu filho, você tem que ser força de vontade. Não, você tem que ter vontade mesmo quando você não tiver força, meu filho. Aí você prepara ele emocionalmente para ter vontade sempre. Olha como é que é importante a linguagem. Então, nós já sabemos o que é emoção, o que é inteligência, como que você pode usar a sua inteligência para gerir a sua emoção. Então, todo mundo já sabe. Não está favorável? Por que eu vou insistir? Por que eu vou estar numa reunião, naquele instante, me expondo a discutir um negócio que emocionalmente eu já me descompensei para fazer aquilo? Eu vou errar, porque eu vou botar uma componente emocional muito forte. Eu vou botar meu melhor amigo, meu melhor parente ali, o gordão para ser empurrado. Percebe, gente? Eu vou errar. Não tenha dúvida. Então, é muito importante que um líder tenha essa visão. Então, agora, podemos começar a nossa palestra. Já falamos um pouquinho sobre como funciona o cérebro, a gente já entendeu. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Para a gente ir adiante? Não? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma certeza? Nada? Ok. Bom, então agora vamos falar da excelência em liderança executiva. A gente percebeu que nesse processo, para
eu que percebi mal. Tenho sim uma pergunta, eu apontei, estava aqui à procura. Quando falou sobre a estrutura, né? Quando falou que o nosso cérebro é formado por 3 estruturas, não é? Falou que, não sei se eu é que percebi mal, que a primeira estrutura é a reptiliana, é isso? É o que a gente chama de cérebro reptiliano. É a primeira estrutura? É a mais central, é a mais básica e a menor, menos desenvolvida. Ok. E Tá. qual a segunda, nesse caso? Deixa eu voltar o slide para ficar claro para você. Você tem o sistema límbico e tem aqui, ó. É isso aqui. O cérebro reptiliano é isso aqui que você está vendo, ó. Tá? Essa parte aqui. Ele é responsável pela sua ação, pela sua agressividade, pela sua preservação enquanto espécie, pelo seu sentimento de sobrevivência. Tá? Toda vez que você, por exemplo, pulou um cão em cima de você, que é um cão estranho que te agride, isso aqui é acionado. E aí ele faz o quê? Ele manda um comando lá na sua suprarrenal, que são 2 glândulas que você tem sobre o rim, libera um hormônio chamado adrenalina, a adrenalina cai no seu sangue, isso são milésimos de segundo. A adrenalina cai no seu sangue e se você não tem força, você consegue pular em cima de uma mesa dessa. Existe uma história, só para vocês terem nos Estados Unidos, história verídica, uma senhora vinha com um carro e o pneu furou. E ela estava com um filho pequeno, 4, 5 anos de idade. E ela foi e botou o macaco para trocar o pneu, com aquela experiência feminina toda, né? Ela trocando o pneu, o carro se movimentou, o macaco empenou e o carro caiu. E o filho tinha saído do carro, ele estava embaixo do carro. E o carro prendeu o menino. Essa senhora sozinha levantou o carro e tirou o garoto. Da onde ela tirou essa força? Daqui, ó. Ah, é sobre-humano, é Deus, é Jesus. Claro, porque no final das contas, tudo isso que você acredita foi quem botou isso aqui na Terra. Se você acha que foi os extraterrestres que botaram a gente aqui, também pode botar na conta dele, não tem problema. Mas foi ativado por isso aqui. É verdade, tem gente que acha que nós somos extraterrestres. Né? Então, foi ativado por isso aqui. Tá? Uma grande carga de... Alguém aqui já passou por uma situação muito desconfortável, tipo assim, alguém se assaltar, meter uma arma na cara e tal? Alguém já passou por isso? Já? Você percebe que depois o corpo fica dolorido? Depois daquele susto? Não aconteceu contigo? Então, porque não era bandido brasileiro. Quando é bandido brasileiro, ele não aponta, ele mete uma arma mesmo na tua cara, vou te matar e tal, e vai dando coronhada na testa e tal, não sei o que, e seu corpo começa a ficar duro. E ele fala, senta e a perna está dura. Por quê? Por causa da adrenalina. Tá? Mas pode ter certeza, espero que nunca passe, mas é mais ou menos isso que acontece. Se você tiver a sua estrutura cognitiva preparada para isso, se você é um policial, o cara vai te meter uma arma na cara e você vai olhar e falar, opa, quando ele vacilar, eu pego a minha e mato. Por quê? Porque você está preparado para aquela situação. Tá? Então esses são os 3 cérebros. Ficou claro para a senhora? Sim. Obrigado. Nada? Vocês podem ficar à vontade, tá, gente? Para perguntar qualquer coisa, discutir, falar. Bom, então a gente percebe que a gente precisa aprender. Só que a gente não precisa aprender, a gente precisa que todos aprendam. Lembra que a gente falou da inteligência colaborativa? É lógico que se lá, aqueles 6.000 homens, há 40.000 anos atrás, se ele só aprendesse para ele, se ele não se preocupasse que o outro também aprendesse a fazer uma lasquinha de pedra ali para fazer uma lança, se ele não ensinasse para o outro onde é que ele tem que enfiar no mamute, quando é um urso, onde é que enfia para poder matar, se ele não tivesse essa preocupação, ele não conseguia exercer inteligência colaborativa. Porque para você ter alguém colaborando com você, essa pessoa precisa estar remando na mesma direção. E a direção precisa ser certa. Então, gente, poucas coisas são tão importantes quanto capacitar pessoas. Dentro da nossa empresa, o maior valor que nós temos são pessoas. Vocês já ouviram falar que o maior patrimônio que uma empresa tem são pessoas? Então eu vou dizer para você, mentira. O maior patrimônio que uma empresa tem é o prédio, se é o que vale mais. Se essas cadeiras, se for o que vale mais, é a conta bancária, se for o que vale mais.
Pessoas não são patrimônios, pessoas não são de ninguém. Pessoas são valores que, se você estiver dentro de uma empresa com uma liderança que pratique inteligência emocional, esses valores serão desenvolvidos. Aí você vai pensar assim, mas eu vou desenvolver o funcionário e depois ele vai pedir para ir embora e vai trabalhar para o outro. Sim, se ele for inteligente e você não criar o ambiente adequado para que ele fique, sim. Por quê? Imagine você que essa sala está toda suja de lama e eu saio daqui todo lameado e aí eu vou lá fora e tomo um banho. Você acha mesmo que eu quero voltar para a lama? Não. Por que você acha que a maioria dos treinamentos não funcionam? Você manda um colaborador para fazer curso, formação em Portugal, Estados Unidos, Harvard, não sei o quê. Quando ele volta à lama. Ele foi lá, tomou um banho de conhecimento e tal, comprou fatos novos, chegou mesmo assim o cara. E quando ele volta para um ambiente onde a cultura não permite que ele exerça o potencial que ele desenvolveu. Aí você fala o quê? Tá vendo aí? Não adianta nada, não consegue fazer. O que adiantou pagar curso para ele em Harvard? Não adiantou e não vai adiantar nada. Por quê? Porque a cultura empresarial não mudou. Tá? A cultura empresarial não mudou. Então, respondendo para vocês, o que é cultura? Cultura é uma experiência que vai gerar em você uma crença. Essa crença define as suas ações e as ações definem resultados. O que é experiência? Imagine vocês, que eu convido vocês para ir lá em casa. Imagine vocês que tem uma piscina lá. Não tem, tá, gente? Tem no condomínio, em casa não tem. Mas imagine que tivesse, na imaginação sempre cabe. Imagine que tivesse uma piscina e eu falo assim, olha, vamos dar um mergulho? O que você vai fazer? Você vai correr e mergulhar? Não. Você vai chegar perto da piscina, vai olhar a profundidade, vai botar o pé, vai sentir a temperatura da água. Agora você experimentou. Né? Agora, porque você experimentou, você acredita que vale a pena mergulhar ou que não vale. Olha, William, eu gostaria muito, mas está muito frio para mim.